Oi, gente, hoje eu vim responder uma pergunta bastante direta. A pergunta é se as crianças com T21 podem comer glúten e comer leite. E a resposta vai ser bastante direta. Não, não podem. E o que acontece na trissomia do 21 que favorece as situações de problemas digestivos que são tão frequentes na nossa prática clínica e na nossa vida diária? Para começar, a gente tem indivíduos que mastigam mal, né? Que têm alterações de deglutição, e com isso são indivíduos que tendem a chegar no intestino desses indivíduos, até pela hipotonia global e pela situação toda, pedaços de alimentos maiores do que deveriam. Além disso, a gente vai ter uma situação muito comum, que é a deficiência enzimática na trissomia do 21. Essa deficiência enzimática ela é demonstrada em alguns exames, inclusive exames de fezes, onde a gente observa a presença desses alimentos no coprológico funcional de forma inteira. Às vezes não precisa nem de fazer exame, você olha as fezes do seu filho e você vai ver que o alimento está todo inteiro lá, com muita frequência. E esses alimentos inteiros, eles formam compostos que são similares à morfina. E isso é um problema sério, porque sempre você vai ter uma digestão, a não otimização digestória nesse indivíduo. E essa situação leva a um ciclo vicioso, fazendo com que substâncias muito similares à morfina, como, por exemplo, para quem quiser ler um pouquinho, a gluteomorfina, a caseomorfina, e elas vão fazer esse vício cerebral a esses alimentos. Então, são alimentos que, na grande maioria das vezes, são alimentos que a criança tem predileção. Então, a criança acaba gostando muito dos alimentos ricos em caseína e ricos em glúten. Qual o problema da criança gostar muito de caseína ou gostar muito de glúten? O problema é que são alimentos que são, na grande maioria, as crianças têm muita intolerância, principalmente a caseína. É uma molécula uma proteína de dificílima digestão. E que tudo que é difícil de digerir, tudo que não for digerido adequadamente, a tendência é que inflame esse intestino. Em relação ao glúten, existe ainda uma condição extra, além de toda a capacidade que existe de fazer a inflamação intestinal, você tem uma condição extra, que é a incidência de doença celíaca na trissomia do 21, altíssima. Então, a incidência chega a aproximadamente de 5,6% a 13%, dependendo da publicação. Existem várias publicações de incidência no Brasil e no mundo, mas em média a gente encontra 1 a cada 20 a incidência, e nós não temos esse diagnóstico com frequência, porque uma vez que os exames de rastreio são exames que dependem de anticorpos, de marcadores de anticorpos, e a gente sabe que existe uma imunodeficiência congênita que faz, às vezes, com que essas respostas elas não sejam muito fidedignas. Então, o protocolo que hoje existe, né, da sociedade que regulamenta isso, que regulamenta esse diagnóstico, né, são protocolos, na grande maioria das vezes, baseados em anticorpos, em rastreio de anticorpos. Então, como que você vai usar um rastreio de anticorpos no indivíduo que pode ter deficiência de anticorpos? Então, fica um paradoxo aí, e isso dificulta muito o diagnóstico. Outra situação é que, muitas das vezes, você tem doenças atípicas. E o que vai fazer é a gente acabar caminhando para a biópsia intestinal, que seria aí o fator, a forma patognomônica de fechar a mais fidedigna de fechar o diagnóstico. O problema também é que a gente não quer fazer biópsia intestinal com tanta frequência, ou a gente não quer fazer simplesmente biópsia intestinal no nosso filho. Por uma coisa evitável, eu posso simplesmente, não há nenhum benefício do glúten, uma vez que você
na dieta de uma pessoa. Não existe. O glúten é bom para absolutamente nada. Vocês precisam entender, o glúten não serve, não existe uma função orgânica do glúten. E o que existe, na realidade, é substituições ruins. Então, todas as publicações que falaram que tirar o glúten piorou foi porque o cara encheu a cara de arroz. E aí, obviamente, ele vai aumentar o índice glicêmico e aí sim ele pode piorar outras situações, mas a retirada do glúten muito bem acompanhada por uma nutricionista especializada em trissomia do 21, e graças a Deus agora a gente tem várias, antes a gente não tinha. Sim, pode trazer benefícios ao indivíduo. Outra coisa que eu queria dizer é essa premissa vale para todo mundo que tem trissomia do 21, teoricamente vale, mas nem todo mundo é igual. Eu respeito as individualidades e eu sempre trabalho baseado nos exames. Então, se eu tenho um exame que me demonstra ou que me dá respaldo para entender que esse indivíduo continua com inflamação intestinal, continua tendo sintomas de intolerância alimentar, sim, ele é um indivíduo que certamente vai se beneficiar com a retirada desses alimentos, tá? Mas indivíduos adultos que pouco comem glúten, que são indivíduos que já estão, seu intestino está maravilhoso, que ele não tem nenhuma queixa, que é muito difícil, porque a gente tem muitas queixas de compulsão alimentar. Me pergunto sempre se essa compulsão alimentar ela sempre é comportamental. Ela pode sim ser uma busca desenfreada por nutrientes, né? Que não são absorvidos por esse intestino. O quanto esse indivíduo está recebendo uma alimentação adequada, balanceada, com todos os nutrientes sendo bem divididos. O quanto esse indivíduo não está comendo só pão e pouco legume e verdura, porque o pai já está idoso às vezes, ou já não tem mais muita paciência de ficar brigando, ou o quanto esse indivíduo não tem refluxo, não tem situações onde ele já esteja em omeprazóis, enfim, ele já esteja numa situação de complicações e já tratando, né? E, enfim, distensão abdominal e constipação crônica, né? Então, isso é o que a gente vê na prática e essas são as nossas condutas. Então, isso significa que eu tenho que excluir totalmente para sempre? Meu Deus, como é que vai ser? Então, na realidade, eu não vejo isso dessa forma. Eu vejo como sendo uma escolha da minha família, e eu vejo com isso que eu estou tentando trabalhar para otimizar o neurodesenvolvimento do meu filho. Eu vejo como uma escolha, tá? Até quando eu vou conseguir sustentar a minha escolha, eu não sei. Até quando ou o que eu tenho controle? Na minha opinião, a gente não tem controle de nada, mas a gente tem controle do que a criança come até uma certa idade. Então, se você acha que dar um pirulitinho de vez em quando ou uma suquinha de vez em quando não vai trazer nada de ruim, o paladar ele é moldado para o açúcar muito rapidamente. Por conta disso, as crianças elas amam doce porque é gostoso e ponto final. E na minha opinião, na minha escolha familiar, quanto mais você puder protelar isso, melhor você está fazendo para esse indivíduo que tem tendência à obesidade, sim, na grande maioria dos casos. Então, como eu expliquei para vocês, são escolhas, tá? Em relação ao leite, especificamente, a gente consegue ver muita intolerância, muita dificuldade de digestão, muita inflamação intestinal com aumento de calprotectina fecal absurdamente nas crianças com T21. A proteína é apresentada muito precocemente na grande maioria das crianças pela dificuldade de amamentação exclusiva, às vezes mesmo na UTI, né? As crianças elas ficam sob internação e elas recebem essa proteína, lembrando que esse intestino também é trissômico, que essa célula trabalha esse enterócito trabalha sobre intenso estresse oxidativo. Então, são temas polêmicos
que eu não quero entrar aqui em discussão. O que eu estou dizendo para vocês é a minha prática clínica. O que eu vejo são melhoras absurdas nas crianças, nos exames, na imunidade, no próprio uso de antialérgicos por conta de infecções respiratórias. Lembrando que essas crianças, elas, na grande maioria das vezes, elas não vão ter alergias mediadas por IgE. Os IgEs vão vir todos negativos, então não adianta você ir para o alergista pedir um monte de IgE, que a grande maioria vai vir tudo negativo. São mecanismos mediados por células e que a gente não consegue fazer exame nenhum. O que você pode fazer é teste clínico. Se você tem uma criança que permanece com inflamação intestinal, que permanece usando antialérgico com frequência para melhorar o nariz, a sua criança merece que você pense um acompanhamento nutricional adequado e que você oportunize a ela uma melhora no seu neurodesenvolvimento.